Olá, pessoal do Primeira Nota. Para vocês que não me conhecem, eu sou a Regina Dourado, sou jornalista e produtora de TV. E hoje, a convite da Juliana Vieira, professora de vocês, eu bati um papo muito legal com a Silvani, a Sil, que é baterista do Emicida, do Fiote e que também desenvolve vários projetos legais. Então, confere aí, hein? Sil, primeiro eu quero agradecer muito por você ter. Já tô íntima, né? Já tô chamando de Sil, a Silvani. Eu quero te agradecer muito por você reservar um pouquinho do teu tempo aqui para contar aí para a galerinha do Primeira Nota sobre um pouco da tua história, as tuas referências e compartilhar um pouquinho com a gente. Muito Legal. obrigada e também quero agradecer a Juliana que envolveu a gente nisso tudo, a Juliana Vieira, professora de sax. Obrigada pelo convite e vamos que vamos. Vamos que vamos. A Ju é uma querida, né? Quando ela me chamou para fazer esse projeto, na hora, né, ela falou: "Oh, fica tranquila se você não puder fazer." Mas a Ju, ela foi tão parceira em outros muitos momentos, né? Não tinha como eu ficar de longe desse projeto que ela está fazendo aí com a escola. Então, muito obrigada pelo convite, né, por poder participar e levar um pouquinho da minha história, da minha experiência aí para todo mundo. A gente aqui agradece. Sil, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história. Eu já dei uma stalkeada, então algumas coisas eu já sei, que você é baterista, é percussionista de artistas como Emicida, Fiote, você também é regente do bloco Me Leva Que Eu Vou e da banda Lembra? Alana, é isso? Isso. O bloco dá essa a entender de me leva, né? Ah, Ela quer me lembra. me lembra. Certo. E você é regente só desses dois ou tem mais algum? Tem um outro que é um bloco do Rio de Janeiro, que é chamado Banga La Fumenga. E isso já é muita coisa, já me ocupa muito tempo, né? Porque o projeto social, que é a Banda Lana, onde Certo. eu uso a música como ferramenta de educação, só aí a gente já tem uma ocupação gigantesca Eu de imagino. trabalho. Imagino, puxado. E você também tem uma agência onde você é Isso, sócia. eu tenho uma agência de eventos onde ela foi criada com o intuito de dar emprego, né, para o pessoal do meu projeto social. E aí a coisa foi ficando grande, graças a Deus. E a gente consegue também acolher outras pessoas de outros projetos, ou não, né? Também tem a parte das pessoas que são né, que já estão com um trabalho já bem apresentado, né? Já tem uma experiência maior, e também aqueles que ainda não têm essa oportunidade de poder fazer esses trabalhos, né? Entendi. Acredito que tudo é a base e as pessoas só se transformam através da oportunidade. Com certeza, com certeza. E aí, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente começar esse bate-papo aqui, como que começou a tua história? Como você se iniciou aí na música? Quais foram os seus primeiros contatos com a música? Você teve referência dentro de casa? Como que foi isso? Bom, a minha história com a música, né, ela foi bem engraçada, porque eu não tenho nenhuma pessoa de música na minha família, né? Então eu fui a primeira pessoa a ir pro lado da música, né? Obviamente, minha mãe me incentivou bastante, né, para seguir esse caminho da música, mas de fato ninguém na minha família Ninguém. era desse movimento, né? Uhum. Então a história com a música ela foi muito precoce na na minha história, né? Eu comecei com 7 anos, eu comecei a gostar de música, né, pagode, assim como toda todo mundo começa com essa onda do que realmente os seus pais escutam, né? Meus pais Sim. ouviam muito samba rock da antiga, mas também ouviam muito Marvin Gaye, ouvia também Steve Wonder, ia para essa onda. Mas o samba e o pagode ganharam muito o meu coração, né? Até porque vem da minha raiz, né? Sim. Então, Tem muito todo. Clementina de Jesus, muita Jovelina Pérola Negra, Bacana. por aí vai. Bacana, Sil. E aí, você falou que você teve muito apoio da sua mãe. Não rolou um certo preconceito que a gente sabe que acaba rolando muito com a galera quando tá decidindo a música como profissão, de falar,
nossa, mas justo música, você não vai ganhar dinheiro. Ainda mais quando a gente vem de uma história de periferia, de que você precisa daquela questão do sustento, você precisa ter uma estabilidade. E aí, quando você acaba escolhendo pela música, não rolou essa insegurança ou um pouco desse preconceito? Sim, na verdade, né, as pessoas que, né, a gente que vem de uma realidade periférica, né, você não tem muitas opções, né, de trabalho, né, porque normalmente a gente não tem condições, de conseguir algo que sejam com oportunidades, sejam oportunidades melhores, né? Então, todo mundo acha que realmente você trabalhar com música, mas você não vai ganhar dinheiro com isso, né? Você precisa trazer dinheiro para dentro de casa. Inclusive, essa fala do precisa de dinheiro dentro de casa foi onde eu resolvi fazer a produtora, por exemplo, porque com o Instituto Alana, né, misturando todos os assuntos, mas respondendo a sua Sim. pergunta, o Instituto Alana é uma organização não governamental onde nós temos 13 programas diferentes. O Espaço Alana, que é onde eu fico com os jovens, no Jardim Pantanal, extremo leste de São Paulo, onde eu ensino, fui convidada apenas para dar aula de música. Quando os jovens, as crianças que faziam aula comigo, né, de um certo tempo, quando ele começa a ter 16, 17 anos, ele escutava a mesma coisa que eu escutei lá atrás, de que, isso não dá dinheiro, isso não é coisa para menina, né? Então, eles também passaram por isso. Como eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma pessoa que visualizasse que poderia dar certo, eu tento fazer o mesmo, né? Porque assim como eu ouvi muito que não dá para se ganhar dinheiro, eu ouvi muito que não era lugar de menina, né? Até Imagino. porque, por exemplo, na minha infância, eu era a única menina mais nova, então todos os meninos tinham a mesma idade que eu, mas eram todos meninos, né? Então eu era a única menina. Então Caramba, ela tinha imagino. essa coisa de ser menina, que é um ambiente predominado por homem, Sim. Ainda mais né? os A nossa da instrumentos que você música, escolheu, né? Que é ainda bateria, mais o percussão. instrumento que eu resolvi ter para a vida, mas por coincidência, e eu não sei qual é, eu não entendo ainda qual o motivo disso, mas quem me deu a maior oportunidade de acreditar no meu sonho foi um homem branco, né? Olha Que só. era quem dominava o determinado Aham. instrumento que eu escolhi. Então, realmente é difícil você ver no cenário atual, né? Imagina isso há 20 anos atrás. Hoje Muita continua coisa. igual, Sim. né? A gente tem bastante, a maioria tem muita dificuldade de conseguir uma oportunidade para fazer vingar essa história, né? Poder viver daquilo que você gosta, sem ter a preocupação de que você precisa levar dinheiro para dentro de casa, enfim. Obviamente, a gente precisa do dinheiro, até porque a gente sobrevive com isso. Sim. Mas não de ter a preocupação que eu tenho que desistir do meu sonho para poder levar dinheiro para dentro de É. casa. Acho que Porque senão vira respondi, uma né? frustração, vira um fardo. Respondeu sim, Sil. Exatamente. E como é para você hoje? Eu lembro de um programa recente até que teve na Globo News, que foi o Em Pauta, que foi histórico, só com jornalistas negras, mulheres negras. E uma pergunta que ele fez para elas foi a seguinte: o que você acha que fez a diferença para quebrar esse bloqueio? A gente sabe que o bloqueio no sentido de você chegar aonde você chegou, de ter a visibilidade que você tem, de estar conseguindo se manter com o dinheiro que a música está te trazendo. O que você acha que fez a diferença? Você falou aí de uma oportunidade que alguém te deu, né, que te visualizou, mas tem alguma outra coisa que você acha que foi um diferencial para você? A oportunidade realmente ela é a principal, né? Porque tudo começa-se com a oportunidade, Com né? certeza. Não adianta você ser extremamente talentoso, né? Eu não gosto muito de usar esse termo do talentoso, né? Porque não adianta você ter talento e também não ter esforço. Então, eu não gosto de usar esse termo. Mas se você não tem uma oportunidade de alguém, né,
deixar você mostrar o seu trabalho, assim como em todos os campos, Sim, né? fica muito mais difícil. A gente não consegue, né? Então eu acho que isso, além a oportunidade e o incentivo de pessoas que acreditam no seu trabalho, isso faz a diferença, Uhum, né? com Isso certeza. sim é o que faz. Então, por que eu falo do incentivo? Porque sem o incentivo, eu poderia simplesmente parar. Ah, não, não dá certo, não deu certo, não estou conseguindo me manter, não vou conseguir dar continuidade a esse estudo, então eu vou parar, né? Uhum. Por várias vezes eu pensei isso de que, poxa vida, as coisas não acontecem para mim, não viram, né? Mas lá no fundo sempre tinha, não desista, calma. As coisas Mais um acontecem no pouquinho. momento que tem que acontecer. Exatamente. São raros os casos, né? Eu imagino que não só com a música, mas em qualquer dos ramos, que a pessoa tenha a sorte de começar muito rápido e ter aquele boom, Sim. sem passar por todas as dificuldades, Sem né? calejar um pouquinho na vida, né? Sem Sem ouvir alguns calejar. não. Obviamente que a gente sabe que tem isso, Sim. tem bastante, mas para as pessoas que a gente está falando desse movimento periférico e em relação à raça, isso é muito difícil de Sim. acontecer. Sim, É muito bem mais difícil. difícil, É bem difícil muito mais mesmo. difícil. E por isso Então é você até. persistência. Aham. E por isso você até enxergou isso como uma forma de oferecer oportunidades aí, criando a tua agência que consegue trazer mais possibilidades, né? E aí trazendo Sim, oportunidades para outras meninas e meninos que talvez ficariam ali escondidos, né? Invisibilizados pela sociedade, enfim. Sil, e como é para você hoje ocupar esse lugar que você ocupa, como mulher negra, em instrumentos predominantemente masculinos e brancos? Como é para você hoje? Você já se vê como uma referência? A primeira pergunta, como é para você hoje? Se você já se vê como uma referência? E se as pessoas mudaram a forma de te tratar? Se você percebeu uma diferença no trato? Rola muito isso, né? essa coisa de referência, né? Hoje as coisas estão muito mais fáceis, né? Estão muito mais visível a possibilidade. Hoje você não precisa, né, estar dentro de uma escola atrás do livro, não que não é que você não precisa, Sim, mas conhecer as pessoas hoje está muito mais fácil, porque a gente tem a internet aí que é uma terra de ninguém, né? sim. É uma terra sem dono Ela que democratiza, né, o acesso à é informação, o acesso às pessoas. ela pode te ajudar ou ela pode te destruir também da Sim. maneira que você vai usar, né? Então, os resultados, falando de internet, tem sido muito positivo, né? Dessa coisa de ser referência e as próprias pessoas também aqui no ao vivo mesmo, das pessoas falarem, né? Eu me sinto muito feliz de poder contribuir a isso, né? De ser uma referência e ser referência não é fácil porque você, né, assim como eu tenho meu projeto social e eu sou a referência ali de todas aquelas crianças, eu não posso falar uma coisa e fazer outra, né? Então tem ser referência é difícil, não é fácil. Ser uma referência na música para outras pessoas, não só os seus alunos, mas para esse povo que a gente está falando, esse povo da internet, Sim, é pior ainda, porque existem vários julgadores, né, de plantão, né? nesse campo. Mas eu tento agir de uma maneira assim, como eu gostaria que agissem comigo, sabe? Uhum. Eu sigo muitos passos de pessoas que já me inspiraram muito nesse processo de trabalho musical. Eu tenho 23 anos aí de carreira, então eu tento pegar um pouquinho tudo que é bom, né? Tudo o que se deve fazer e o que não se deve fazer também, porque a gente vê muito isso, né? É difícil, é super difícil você manter esse equilíbrio de sempre estar ali certinho e bababá, bababá, né? Porque a É, gente é ser humano. exatamente. A gente Mas erra quando como é a qualquer outra Silvani pessoa. artista, né? A Silvani Sivuca, dentro da minha casa eu posso ser eu, não que eu vou mudar, mas aí eu posso, né, fazer o que eu posso fazer Uhum. sozinha ali, Sim. né? Não que vai fazer alguma coisa de errado, não é isso.
É que no momento que a gente é a referência, né, tem hora que a gente explode, tem hora que a gente fica Sim. nervoso, tem hora que a gente fica completamente angustiado, assim como aconteceu há 2 semanas atrás com a morte do Miguel, com a morte do americano, né? Uhum. Então a gente muda, a gente vira outra, a gente acaba Total, virando um total. bicho às vezes, É, porque né? sobe o sangue, né? E aí, Óbvio, sobe. entrando nesse assunto, Sil, desses, todos esses movimentos que aconteceram nos últimos dias por conta do Miguel, por conta do caso do George Floyd, o que as pessoas precisam entender, que precisa ficar cada dia mais visível, que o racismo ele mata, como esses exemplos que a gente já viu, mas quando ele não mata, ele fere. E ele fere pra caramba, e ele também acaba matando sonhos, matando histórias, matando oportunidades. Eu queria ouvir de você quais marcas o racismo deixou em você, deixou na sua história. Sei que assim as pessoas podem até achar que gostam de falar disso, não sei o que lá. Não é nem gostoso falar disso. Eu também já compartilhei marcas que o racismo deixou em mim, deixou na minha história, mas é que é algo que precisa ser falado e precisa ser dito, ainda mais nesse espaço que a gente está aqui falando com uma galera que ainda está começando a vida, que ainda está nessa fase da adolescência, que é uma das fases que eu, pelo menos, foi a fase que eu sofri mais racismo, ou foi um racismo muito mais nítido, que foi a fase da adolescência. Enfim, eu queria que você compartilhasse com a gente se alguma marca que deixou, alguma coisa que você ainda carrega, ou que você ainda tem que lidar. O racismo, né? Essa coisa dos adolescentes, e o colégio é cruel, né? O É. colégio é cruel, a molecada, elas não têm piedade, né? E na maioria dos casos não tem, porque eu imagino que assim, tudo vem do que você escuta, né? Dentro da sua casa, obviamente. Automaticamente você vai levar sua referência, tá? Volta a coisa da quanto é importante a referência, né, de alguém, né? Eu passei por não passei por muitas situações, eu sei que eu sou muito privilegiada em relação a isso, Uhum. sobre essa questão do racismo, mas eu tive 2 situações quando eu era a música, como eu falei, né, ela foi muito precoce. E com 14 anos eu me vi dando aula para pessoas que tinham praticamente a mesma idade que eu. Então foi Uau. muito precoce essa coisa da sala de aula. E eu estava ali trabalhando aprendendo, trabalhando, mas aprendendo, né, a questão de como produzir, como ter a postura, né, através desse professor que me abriu o caminho para muitas coisas. E uma coisa que é bem marcante, assim, que eu fui numa reunião, né, numa reunião de negócios, com uma senhora, que eu nem sei se essa senhora está viva hoje, porque faz muito tempo, e era uma pessoa de uma empresa. Eu fui fazer a reunião, essa pessoa que estava comigo, esse professor, que era dono de um negócio, e aí a senhora, ela me perguntou uma coisa e eu não sabia responder para ela. Uhum. Só que ela foi de uma crueldade tão grande comigo nas palavras que ela falou, né, falando baixo, assim, bem grossamente. Como você não sabe quem eu sou? Você não lê jornal? Ah, na sua casa não deve ter jornal, né? Assim, ela foi bem cruel. E eu lembro que na hora, assim, imagina, tipo, subiu o sangue. Estamos falando de anos 90, né? Subiu o sangue. E aí o cara, ele só colocou a mão no meu joelho, meio que assim, tipo, fica tranquila, Certo. deixa que eu respondo. Uhum. Segura a sua onda aí, porque a mulher fala, tá me tirando. É o primeiro impulso que vem É o é primeiro esse, né? impulso, né? Uhum. Quer, né? É, Mudar a sim. voz, enfim. E eu lembro que assim, eu engoli, né? Nesse momento eu engoli o choro de todas as coisas que ela estava falando. Quando a gente voltou pro carro, esse cara, ele falou, né? Obviamente, eu comecei a chorar, porque eu estava segurando. Ele falou assim, ó, aí ele me falou um monte de coisas legais. Ele falou assim, então, para que isso nunca mais aconteça, você nunca mais vai para conversar com qualquer pessoa que você não sabe do que você vai conversar. Você não pode dar esse mole. Você não tem o direito de dar esse mole. Entendeu? Se você não tem, mas eu realmente não tinha. Vire-se. Tem jornal aqui todo dia chegando jornal aqui. Já parou para pegar o jornal um pouquinho e ler as coisas, saber o que, né? Enfim.
E ele falou, obviamente, né? Não quer dizer que ela estava certa, Sim. como ela falou, mas você deu mole para que ela falasse, Uhum. né? É Então, né, aquele nesse, peso que a nessa, gente acaba carregando de que, por um lado, é bom, né? Inclusive, até no livro que eu estava lendo da Michelle Obama, com a história dela, ela fala que a pergunta que ecoava na cabeça dela, e até hoje acabava ecoando, é se ela era boa o suficiente, ou se iam achar que ela era boa o suficiente. Porque nós, no lugar que a gente está, pertencendo à classe social que a gente pertence, à raça que a gente pertence, a gente tem que estar sempre muito mais à frente. Então, você tem que saber do que está sendo falado. Se você é baterista, você tem que ser a melhor. Se você estuda tal coisa, tem que ser o melhor, porque, infelizmente, as pessoas vão sempre te questionar, vão sempre duvidar se você é capaz daquilo ou não. Então, por isso que, assim, é cruel, mas que é um conselho que acaba fazendo sentido para essa sociedade racista que a gente vive hoje, né? sim, total. E eu acredito, né? As pessoas acham que, pô, já tá de saco cheio desse negócio de ficar falando sobre esse tema e já virou, né? Tipo, tá muito arroz de festa, né? Só se Sim. fala disso. Só que não é que as pessoas, quando passam por situações como essa, e até voltando, né, o que o racismo deixou, eu também tive problema dentro da escola em relação ao meu cabelo, de assumir o meu cabelo. Eu também. Né? Hoje aqui não dá pra ver que ele tá todo preso aqui, mas eu tenho uns dreads gigantes e eu cuido com todo amor e carinho, virou minha marca Registrada, né? Eu registrada, vi umas fotos maravilhosas. mas eu sempre tive o cabelo black, Uhum. né? E, meu, é o capacete. Estamos falando aí Sim. daquele capacetinho Meu tá que preto que ele tá sujo, mas é. até então, antigamente, a gente não tinha os produtos que se tem hoje para cuidar do cabelo, para deixar ele bonito. Uhum. O que tínhamos? Tínhamos Enê, que eu não lembro dos nomes, mas tinha só aquelas pastas que eu Sim. lembro disso porque minha mãe passava isso no cabelo dela. Que colocava no fogo até e passava no cabelo, não era? Sim, Entendeu? eu Então, lembro, minha essas mãe usava pastas, também. por quê? Porque não tinha essa coisa de, olha, a gente tá vendo aqui o seu cacho, vamos redefinir o seu Uhum. cacho, deixar o seu cacho bonito. Não, ou era o Neutrox, ou era o gel para deixar estalado, puxado, né? Sim. E, enfim, então eu sofri com isso na escola, de apelidos de como capacete, Uhum. como bombril, Sim. né? Só que foram coisas que realmente eu sempre, por isso que volto a dizer, né? Eu fui uma pessoa que foi muito abençoada em ter pessoas por perto de me elevar, sabe? Só que a comunidade que eu atendo não tem isso. Eu tinha uma aluna que chegou com o cabelo completamente alisado e ela só foi se dar conta do cabelo dela após a gente fazer um trabalho. Eu pedi para eles pesquisarem sobre óleos coloridos da Uhum. Sandra de Sá e de repente uma aula a menina me chega com o cabelo todo Joãozinho. Eu falei, nossa, como você tá linda! E aí ela, se eu resolvi cortar e deixar crescer, cuidar do meu cabelo, enfim. Hoje essa menina Bacana. é ela que cuida dos meus dreads. Olha só. Ela já virou uma moça, né? Tem 22 anos, 23, eu acho. A Cristina Linhares. Tem o cabelo black todo roxo. É referência para todas as meninas da comunidade, né? Enfim, mas estamos falando de Sim, agora. sim. Antigamente não Era podíamos muito mais fazer isso. difícil, muito mais Era difícil. muito mais difícil. Uhum. Só que assim, eu tive a sorte. As minhas sobrinhas não tiveram a sorte. Uhum. Meus primos, primas, não tiveram a sorte que eu tive de frequentar lugares predominantemente conquistados por brancos e com uma classe social melhor e eu poder aprender um monte de coisa. Só que muitos não têm essa oportunidade. Mesmo, não Então, mesmo. isso faz com que você comece a ficar ligada ali, né? Sobre o que está acontecendo no mundo, que sabe assim. Mas é difícil, é difícil Sim. Ô, Sil, e não falando se de, ter isso. com certeza, não ter essa referência, não ter alguns privilégios, é bem complicado mesmo. Ainda mais quando você está nesse momento de construção, quando você está na fase da adolescência, que você está construindo ainda quem você quer ser, ou no caso de músicos, as referências que você quer ter, enfim. E Sil, falando, trazendo essa questão, você comentou bastante de coisas que você já viveu, mas um pouco mais lá atrás, mas falando de agora,
hoje que você já é uma artista aí conceituada, já tem uma certa visibilidade, você ainda passa por situações constrangedoras relacionadas ao racismo? Você percebe, às vezes ele é um pouco mais velado quando você já assume uma certa posição? Como que você enxerga isso para você? Nos dias de hoje, né, obviamente eu tento. É mais raro acontecer essas situações, até porque eu dou uma blindada também, né? Então, isso, e por ter a posição que eu tenho, acaba que, não sei se a palavra seria essa, de eu também me posicionar um Sim. pouco em relação a tudo isso. Por exemplo, no prédio que eu moro, só tem eu de negra e os porteiros, né? Não se tem negros aqui, não moram negros, né? Se eu não me engano, tinha logo quando eu me mudei, tinha uma pessoa que os meninos, né? Obviamente, eu sempre com esse meu jeito de cumprimentar todo Uhum. mundo, saber o nome das pessoas, Sim. isso é uma coisa que pega muito para mim. Então, como que é, né? Falar o nome da pessoa, né? Do porteiro. Eu não vou falar, olha, ó, Psyu, não, fulano, Fulano, clã, olhar no tran. olho, falar o nome. E aí eu lembro que um dos porteiros bem lá atrás falou, mora um outro famoso aqui no prédio, né? Porque quando, né, o rapaz já me conhecia por conta das redes sociais e pelo trabalho que eu Uhum. que eu faço conhecida. E aí tinha um youtuber que é negro também, mas eu nunca, por exemplo, eu nunca cruzei com ele aqui, né? Os restaurantes que eu vou, raramente Claramente. se tem um negro, né? É muito difícil de ter, e aí eu fico me perguntando, né? Obviamente, tem dois lados aí, né? A questão que muitos do nosso, entenda bem o que eu vou Sim, dizer, sim, tá? Pode me interromper se não ficar claro. Muitos das pessoas do nosso povo também não quer estar nesse lugar. sim. E tem aqueles que têm condições de, porque não, ele não quer, isso é uma Uhum. coisa. E tem aqueles que não têm a condição de. Sim. Gostaria, mas não tem a condição de. E ainda tem Então, um terceiro, aquele que está, mas está trabalhando nesse local. Ele não está, ele não exatamente. está usufruindo, ele está servindo, Ex- ele está na recepção, enfim. Exatamente. E às vezes já teve caso, né? Me chamam uma vez, nem não lembro o nome do restaurante, mas que não tinha nem o cara do valet, nem a limpeza, nem a cozinha, nem os atendentes, nem nada, não tinha. Eu era a única negra que estava ali naquele lugar. E aí as pessoas ficam olhando, parece que assim, não, deve ser gringo, não é brasileiro, é gringo. Gente, que E é absurdo, né? muito isso. É. Então, é muito delicado, né, essa situação, porque a gente tem aquelas pessoas que gostariam, mas que não têm condições, Uhum. tem aquelas que realmente, isso a gente não pode esquecer esse fato, de que tem sim negros Sim, que não querem estar naquele determinado lugar X, que preferem estar no Y. E tá tudo sim. bem também. Eu sou o tipo de pessoa que eu quero estar em todos. Eu também. Eu quero ocupar todos os Eu vou subir lugares. o morro, eu vou subir. Se tiver que subir o morro da Mangueira, eu vou É subir o morro isso. da Mangueira. Se tiver que ir num restaurante que eu tô com vontade de conhecer e que Sim, eu tenho condições de me dar o presente, de ir provar daquela alimentação, eu vou. sim. Sabe Porque assim, isso é não importante é também. A gente ocupar acho que assim, não é obrigatório, assim como não é diversas coisas, como o lance de assumir o cabelo, são coisas que são importantes pra gente e que tem toda uma questão histórica, mas que não é obrigatório, não é obrigado a fazer, mas que sim é importante para a história do nosso povo, para nossa história, como, por exemplo, ocupar todos os espaços. Se você tiver grana para ir num evento mais caro, você vai em um lugar que você se sinta à vontade, lógico, mas também se tiver um churrascão na laje, você também tá. E é isso, de estar em todos os opa, espaços, de ocupar todos os espaços. é uma situação que até é muito engraçada, assim, né? Que eu cresci em Paraisópolis, é uma das principais e maiores comunidades de São Paulo, só perde para Heliópolis. E também uma das mais perigosas, né? E, obviamente, eu sempre, desde criança, eu tinha um objetivo porque eu via outras coisas que Sim. me chamavam a atenção, né? E eu queria ter essas outras coisas.
Então eu lembro que desde pequena eu ficava, não, eu vou conquistar, eu vou sair, vou dar uma casa legal para minha mãe, bababá, vou morar num lugar legal, enfim. Só que eu nunca esqueci a minha raiz, né? E quando eu conheci a minha noiva, eu já saí de Paraisópolis bem cedo, né? Até porque eu ganhei muito, fui viajar para o mundo inteiro, e enfim. E aí, quando minha família ainda mora lá, meu pai ainda mora lá, minha irmã mora lá, meu irmão, Então você ainda vai primos, lá com tias e frequência. tios, sim, eu vou. Hoje não, fazem 3 meses É, que eu não vou, né, na casa deles, até por conta de tudo isso que está sim. acontecendo, mas a gente se fala sempre. E aí, quando eu conheci a minha noiva, eu falava, meu, puta, e aí? Tipo, e antigamente eu tinha vergonha de falar quem eu fui, como eu fui, onde eu nasci. A tua Isso história, de, né? tipo, ter de encarar que isso é um mérito, isso é um exemplo para muitas Uhum. pessoas, foi, tipo, coisa de... Eu não omitia, obviamente, né? Porque Uhum. quando me perguntavam, eu falava. Se não me perguntasse, eu não falava nada. E aí, quando eu conheci a Ana, eu lembro de um episódio com um primo meu, Nica, vai ter mó sambão da hora aqui na quebrada, vem aí, cola aí. Aí eu falei, mano, e agora? Vou levar a Ana lá. E aí, ele até brinca, né, porque ele chama meu pai do nome do... Esqueci o pai do Michael Jackson, que é igualzinho. Joseph Jackson, a Ana tá me lembrando aqui. Valeu, E aí Ana. ele fica aí ele falou, né, você tava pique Michael Jackson com a Priscilla Presley subindo o morro, hein? Só que assim, a gente foi no meio da quebrada mesmo, no meio. Sim. Onde a minha família Conservo. morava, né? Hoje cresceu muito Paraisópolis, né? Hoje está completamente ocupado. E era bem diferente antigamente. E eu morava bem, assim, a minha família morava bem no começo, assim, não tá bem no meio da comunidade. E esse samba que ele me levou era, tipo assim, exatamente no meio da comunidade. Tinha que andar pra caramba pra chegar. Era na raiz E do aí negócio. eu falei assim, então, se ela gosta de mim, então ela É vai ter. agora. A prova real é agora. Vamos ver se A prova dos 9. a prova dos 9. E deu certo. Então, super, a gente tá, né? A gente era para ter casado agora em abril. Sim. Tivemos que adiar o casamento, Uhum. que foi planejado há um ano, aquela coisa. E estamos juntos desde então. E é até um motivo de orgulho, né? De falar Com assim, certeza, putz, Sil. é possível vencer, é possível, assim, o próprio, né, o próprio exemplo que a gente tem com relação a isso, né, de vários artistas, a própria Uhum. Ludmilla, a Emicida, enfim, Seu Sim, Jorge, e mais um monte que eu posso falar aqui, Maju, né, a sim, Ju, jornalista. jornalista. Então, é possível. Só que é muito difícil, É, mano. desgasta A um pouco gente. mais. A gente até chega. E isso a Michelle Obama fala no livro dela. Ela falando lá que ela estava em uma das universidades mais famosas dos Estados Unidos e mais disputadas, e ela falando sobre a comunidade negra que se formou naquela universidade, ela fala, tem um ou outro, é possível chegar, mas as pessoas não sabem o quanto é desgastante, o quanto a gente tem que se preocupar com diversas outras coisas que outros estudantes brancos e que têm grana não precisam se preocupar. Esses dias eu entrevistei a Valéria Almeida, que é repórter da Globo também, não sei se você lembra dela, que tem aquele Black Power maravilhoso. Para mim, assim, eu falo para ela que eu falto dar pulos quando ela aparece na Globo com aquele Black Power. Ela participou de Profissão Repórter, é de casa, do Legal. encontro, mas você, enfim. E ela falou assim que ninguém sabia que ela fazia faxina para pagar a faculdade. Então, tipo, a questão é essa, o quanto ela estava cansada e ainda assim a gente tem que tá antenado nas notícias, como foi o seu caso, tem que tirar as melhores notas e ninguém sabe o quanto por trás, né, os bastidores dessa história de estar calejando e assim, a gente chega lá, isso é um fato, mas é um pouco mais demorado e mais cansativo. Acho que essa é a E palavra, tem uma outra consome coisa energia. também, Regina, que é importante a gente não pode esquecer de passar essa mensagem, né? Assim, imagina, temos o problema racial, temos o problema da classe social
E muitos, assim como eu tive, problema da sexualidade, que para nós não é um problema, mas para os outros é um problema, né? Então, é muito Sim, são delicado. muitas coisas É, para eu se tenho, enfrentar, né? eu tenho certeza que eu não passei um terço de vários amigos meus que tiveram essas mesmas questões que passaram, Uhum. né? Estamos Eu falando de acredito, pessoas negras em si, eu né? acredito. E eu tento passar isso para os meus alunos, que tudo isso a gente tem que sair com uma naturalidade muito grande, né? Desde da questão racial, a questão sexual também, Uhum. porque eu acredito que muita não é o principal tema, mas muitas pessoas sofrem com isso também, né? E imagina se esse cara é homossexual ou essa mulher ainda Uhum. tem que enfrentar isso. E os trans, Nossa, sabe assim? sim, É muito bizarro. é E às muito vezes as bizarro. pessoas não têm essa noção, né? Esse olhar. Porque Sim, acha que, não, pô, não, é fácil, foi sorte. Nunca foi sorte, mano. Nunca foi sorte, nunca, né? Não nunca. foi sorte tudo isso, é muito trabalho duro. Sim, A única coisa que a gente pode até considerar de sorte é você ter alguém que te indicou para fazer algo. Isso sim eu posso chamar de sorte. Foi privilegiado em relação à sorte de é. conhecer alguém. Porque conheceu alguém, porque teve aquela indicação. E quantos outros que são tão bons quanto e não tem, né? É por isso que a gente pode colocar ali como no pacote, digamos, de ser sorte quando é nesse caso, né? E Sil, eu queria saber Total. que mensagem que você deixa para essa galera que está começando um sonho, que é o sonho da música, de aprender o instrumento que for, de lutar pelos sonhos, aí às vezes tendo várias questões, como essas que a gente comentou, a questão da sexualidade, a questão da classe social, a questão da raça. Que mensagem que você deixa para essa galera de incentivo, de apoio? A primeira coisa, né, para falar para vocês aí, galera que está me assistindo, vocês nunca devem desistir do sonho de vocês. Nunca. E se você não for atrás desse sonho, ninguém vai fazer por você. Sua mãe não vai fazer, seu pai não vai fazer, seus amigos não vão fazer, sua tia, ninguém. Você é a única pessoa que pode mudar isso, fazer isso acontecer, né? Persistência, porque você trabalhar com um famoso, né? Hoje eu trabalho com um cara que é super famoso, mas demorou. Imagina, eu tenho 23 anos de carreira. Olha quanto tempo, né? Tem 5 anos que eu tô lá com eles. Fiz uns outros trabalhos antes, mas eu toquei muito em barzinho. Carreguei muito instrumento em ônibus, porque eu não tinha carro para ir, né? Então, assim, você precisa passar por essa fase, né? Essa fase da construção do seu caminho, seja na música ou seja em qualquer outra profissão que você escolha, mas não desistir. E a outra coisa que é principal, não tá ali, né? As duas estão muito juntinhas, o não desistir e o estar preparado. Por que o estar preparado? Às vezes a oportunidade vem e você deu mole, você não estudou, você não correu atrás de ter um instrumento legal, você não foi, faltou naquela aula, né? E aí, a oportunidade chegou, mas se você não está preparado, você não segurou ela, ó. Não, vou lá, e aí você vai, você cai. Levantar, mais difícil, porque você já ficou queimado. Então, estejam preparados para quando a oportunidade aparecer, vocês só, sabe aquele gol que tá ali, ó, você sozinho, a bola e o gol, para você encaixotar lá dentro e fazer gol e marcar o seu placar, né? Marcar o seu placar. Então, estude, prepare-se, tenha fé e não desista, porque a coisa acontece, pode demorar muito tempo, mas acontece. Acho que é isso. É Não isso. desista do seu sonho. Você é capaz. Se tá acontecendo alguma coisa errada com você,
né? Seja o problema dentro de casa, problema financeiro, problema no amor, né? Resolva uma coisa de cada vez, porque Não senão dá isso para também vai te resolver tudo. É. atrapalhar. E consome energia, né? Consome Exatamente. energia, A, não dá para a resolver tudo. gente que trabalha com arte, a gente é movido à energia. E a Uhum. arte no geral, né? Então isso é muito importante também. Bacana, Acho que é Sil. E isso. para finalizar Essas, também, eu queria que você deixasse algumas indicações de quem são suas referências hoje. Até para a galera acessar, enfim, ou para conhecer mesmo, saber. E principalmente se tiver aí nesse meio mulheres e mulheres negras, também acho que seria legal para pontuar para a galera. Não precisa legal. ser necessariamente só elas, né? Se tiver aí no meio. Olha, Larissa Luz é uma cantora baiana incrível, que tem um trabalho incrível, inclusive ela tem uma música que chama-se Bonecas Pretas. O refrão da música Procuram-se bonecas pretas, ela tá falando de cadê as bonecas pretas, Uau, vou ouvir, hein? né? Precisa-se de representação. Então, a Larissa Luz é uma pessoa incrível, tem um trabalho muito bonito, é uma compositora incrível. Clementina de Jesus, lá atrás, vamos voltar lá na raiz, né? A Uhum. primeira negra a ganhar um samba dentro de uma escola de samba, de escrever, de compor um samba para uma escola de samba, musical. A própria Beyoncé, Nossa, sabe? Michelle Obama, sim. né? Então, assim, essa aí falando, né, não só de mulheres, mas Emicida é um cara que para mim Total, né? me representa e eu aprendo todos os dias ao lado dele, né? É uma referência também muito boa. Poxa, tem tantos Tem nomes que tantos, agora né? fogem vários, mas Sim. com esses quatro que eu passei, vocês vão encontrar muita coisa. Carolina de Jesus, que foi minha inspiração também durante muito tempo. Leci Brandão, Nossa. sabe? Alcione. Alcione, nossa, eu ia falar agora, você falou. Sim. Bacana. Elza Soares, Nossa, é. E ela tá arrasando. Falando das entendeu? publicações. Então, olha aí, Tem muitas, quanta né? E o gente. pessoal fala que não tem opção e a gente tem aí, se a gente for fuçar, a gente tem um leque de opções aí. Sim, tem muitas opções. Muitas. E é cabível, né? Esse movimento que a própria internet está fazendo. E que bom que todo mundo está Sim. fazendo. O Bruno Galhaço, que é um branco, mas que adotou duas crianças negras, africanas, ele tem dê uma olhadinha lá nas redes sociais dele, o movimento que ele está fazendo. Sim. Então, assim, isso falando de referências do que eu tenho visto ultimamente, né? De movimentos. Sim. Bacana, Sil. Sil, acho que o nosso papo foi esse. Te agradeço muito por compartilhar com a gente, com a galera aí do Primeira Nota, a tua história, as tuas referências, as tuas marcas. Eu acho que é um movimento muito importante. O trabalho que você faz também é um movimento importante, não só para a galera da música se conscientizar cada vez mais, porque a gente precisa muito de artistas conscientes, não só de artistas bons, que tocam bem, que exercem bem os seus trabalhos, mas conscientes do lugar que eles ocupam, ou muitas vezes dos privilégios que eles têm quando têm e como eles podem ajudar, enfim. Então, assim, quero agradecer pela sua participação e por compartilhar com a gente hoje. Poxa, muito obrigada pelo convite. Eu acho que esse tema é muito importante que todo mundo que está assistindo realmente reflita. Né? A gente está numa era, uma nova era. Nós estamos construindo um novo mundo. Né? E esse tema, essas coisas, todas essas coisas que estão acontecendo agora, elas sempre existiram. Elas sempre Fato. existiram desde que o mundo é mundo. Só que a gente pode escrever uma história diferente daqui para frente. Né? Se a gente não se preocupar com isso, aí a gente está pensando muito errado, sabe? Né? Obviamente, você tem que tomar um cuidado com o seu lado
profissional, com o lado da sua performance, mas você está antenado em todas as outras coisas também, né? Nunca esquecer de onde você veio. E também tem uma coisa que eu acho bacana, é você nunca esquecer que quando você alcança algum lugar, você não tentar tirar o brilho do outro, né? Como um caso que a gente falou quase, né, antes de começar o nosso bate-papo sobre artistas, as questões que os artistas estão, né, muitos artistas estão sofrendo, né? Como a própria Ludmilla, que é super conceituada, mas que foi chamada de macaca e atacada por questões de brigas, de Sim, brigas que ela com poderia direitos ser. autorais. Primeiro que não, ninguém deveria ir na rede social de ninguém para xingar, para falar mal, para falar que não gosta, enfim. Mas a partir do momento que foram para a rede social dela, não foram nem para criticar a música dela, para criticar o som dela, foram para falar da cor da pele dela, foram para agredi-la na questão racial. Então, isso mostra mais uma vez o quanto isso é importante. Mesmo ela ocupando já o lugar que ela ocupa, ela tendo toda uma representatividade, ela tá na mídia o tempo todo, ela já tem grana suficiente, enfim. Mesmo e aí que a gente reforça que o racismo ele não tem classe social, que o racismo ele não Não, tem status, ele não olha nada disso, ele só olha a cor da sua pele. A Valéria Almeida falou esses dias, não importa a classe social que você ocupa, você sempre vai ser, nesse caso, uma mulher negra. É o que vão olhar e é onde vão tentar te menosprezar, te diminuir. sim, total, total. A gente tem que ficar muito atento a isso. Né, ao que está acontecendo, né, gente? Todo mundo aí também dá uma parada para analisar e ver o que você está fazendo de diferente, sacou? Né? Não adianta só a gente ficar aqui no papinho, né? A gente, beleza, mas e aí, quando você vê uma situação dessa, o que você faz? Vamos para a prática, né? É isso. Vamos para a prática. Isso aí, acho que nossa mensagem foi dada. Mais uma vez, obrigada e tamo junto. Tamo junto, Ju, professora Ju. Para mim, ela vai ser sempre a Ju, é minha menina do Rock in Rio, que Sim. arrasou. A professora de vocês é incrível. Ela é. A professora de vocês é incrível, ela tem um coração gigante, ela arrasou no Rock in Rio. Se você não viu os vídeos, dá uma procuradinha aí da banda do Itaú. A Ju quebrou tudo. Então, muito obrigado, Regina. Obrigada, Ju. Obrigada à escola que, né, abriu esse espaço para a gente trocar essa ideia. Fiquem bem, cuidem-se. Se você pode ficar em casa, fique em casa e bora pro choque. Se você tem que sair, tome todos os cuidados para que você volte bem e que a sua família fique bem também. É Aí, isso. Sil, gratidão. Agradeço mais uma vez em nome da escola e em nome da Ju pela sua participação aqui. Tá bom? Um beijo Tamo para você, junto. um beijo para Ana e se cuidem por aí Manda também. sim. Obrigado, Regina. Um beijão, viu? Imagina, um beijo. Tchau, Outro. Tchau, tchau. tchau. Tchau.